Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre reforma política. Esse é um tema recorrente aqui no Congresso Nacional. Nos últimos anos, você que acompanha a política no Brasil, ou mesmo que assiste o programa Argumento, sabe que os senadores já organizaram comissões para debater o assunto, já elencaram um tanto de itens, de assuntos a serem tratados, e o mesmo acontece na Câmara dos Deputados. Matérias daqui já foram à Câmara, e da Câmara virão brevemente para o Senado Federal matérias que lá foram deliberadas e que vão ter também que ter a opinião dessa casa. E por isso nós conversamos agora com o senador Regufe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente até já gravou com o senhor sobre a sua perspectiva de uma reforma política, os temas que o senhor defende como prioritários. Vendo esse trabalho da Câmara, qual é a sua avaliação do que foi pautado e do que está vindo para o Senado Federal? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu me recuso a chamar o que a Câmara fez de reforma política. Eu não tenho como aceitar que isso seja chamado de uma reforma política. Hoje as pessoas não acreditam em política, algo que é tão importante para a vida de uma sociedade e que hoje está tão desmoralizado. Então nós precisamos recuperar o valor da política. As pessoas não acreditam em política. Isso é culpa do sistema, isso é culpa das pessoas por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então nós precisamos modificar o sistema, nós precisamos de uma reforma política profunda. Senador, eu vou interromper o senhor aqui para fazer uma pergunta. Dos temas que a gente vê elencarem, por exemplo, problemas que o sistema atual são gerados por esse sistema atual. Por exemplo, hoje nós temos representados na Câmara 28 partidos políticos. A questão do voto obrigatório ou não, as coligações. Então, esses são assuntos. O senhor acha que se o eleitor tivesse uma visão crítica um pouco mais apurada, que nem de reforma precisariam? Por exemplo, você tem 28 partidos hoje representados na Câmara, por que essa triagem o eleitor não faz? Não, o que eu considero é o seguinte, não dá para a gente enxergar, as pessoas hoje têm uma revolta total com a política, não se sentem representadas nos seus representantes legalmente constituídos. E aí é uma distorção do sistema. Isso não pode ser algo visto pelo Congresso, pelos parlamentares, como algo normal e algo natural, porque não é algo normal e natural. Então há um divórcio completo. Isso é culpa de personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos um modelo político que as pessoas acabam de votar e já não se consideram representadas naqueles representantes que foram escolhidos por esse modelo. Então nós precisamos aperfeiçoar. Hoje entra na política ou quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, ou quem entra para representar um segmento específico de uma sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, ou aquele que tem uma fama anterior à política, ou aquele que, por ter um cargo no governo e pelas pessoas que ele nomeia dentro do governo, ele consegue ter uma base para ser candidato. Agora, o espaço para quem quer entrar na política, para debater ideias, para representar ideias, ele é muito restrito. Então nós temos que tornar a política mais acessível ao cidadão comum, mais acessível àquela pessoa que quer entrar na política para representar a sociedade, representando ideias. Eu, na minha primeira semana como senador aqui, protocolei 7 propostas de emenda à Constituição que, na minha concepção, mudariam a cara da política desse país. Primeira delas, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. As pessoas falam assim, mas isso é a renovação. Um mandato só, ninguém consegue fazer nada. Ora, agora se criou isso, que um mandato só no executivo, ninguém consegue fazer nada. Brasília foi construída num mandato só, Juscelino Kubitschek só teve um mandato. Agora se criou essa coisa de que um mandato só não consegue fazer nada, precisa de um segundo. Com relação a reeleições no legislativo, quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. E ela começa a se achar proprietária do cargo. Isso não é bom. Então é preciso dar chance a outras pessoas, é preciso oxigenar e renovar constantemente o sistema.
Por isso, o limite máximo de uma única reeleição para cargos legislativos. O senhor também propõe um compromisso maior entre eleito e eleitor, né? Tem aquele compromisso que... a revogabilidade de mandatos. Isso. Que é a quarta proposta. A segunda é a instituição do voto facultativo, acabar o voto obrigatório, que, na minha opinião, o voto facultativo, além de mais democrático, ele vai fazer com que a classe política tenha que ter uma outra postura, tenha que fazer um trabalho de base, de convencimento de ideias. Hoje, muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. A terceira proposta é a instituição do voto distrital. Divide-se os estados em distrito e cada distrito passa a eleger um parlamentar. Mais uma vez, se aproxima o eleitor Claro. do Hoje, eleito. uma pessoa, para ser candidata a deputado, ela tem... Aqui no Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, a pessoa precisa ter campanha no plano piloto, depois precisa ter campanha na saída sul, no Gama, em Santa Maria, depois precisa ter campanha na saída norte, em Planaltina e Sobradinho, precisa ter campanha em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, em Braslândia. Ou seja, só quem tem muito dinheiro e recursos consegue ter um bom volume de campanha em todos os lugares. Quando você diminui a área geográfica da campanha, você facilita o acesso da pessoa comum à política. Você torna a política mais acessível, a pessoa fica com mais chance. No estado de São Paulo, imagina uma pessoa ter que disputar voto em São Paulo, Santos, Presidente Prudente, Sorocaba, Piracicaba. Isso é uma loucura. Além disso, quando você só elege um deputado por distrito, facilita a fiscalização do mandato daquela pessoa. Quando a pessoa tem que fiscalizar 24, é muita gente. Quando tiver que fiscalizar 70 em São Paulo, deputados federais, é muita gente. Agora, se você só tem um parlamentar por distrito, facilita a fiscalização, facilita o acompanhamento das ações daquele parlamentar. Além de baratear a campanha, que você vai reduzir a área geográfica, vai baratear a campanha. Financiamento, como é que o senhor vê aqui? Vamos na ordem. Na quarta. O sistema de a quarta proposta é o sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidata, ela teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. Uma vez, a Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria essas propostas e compromissos no seu site na internet. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia entrar na Justiça e pedir o mandato dela de volta, se ela não honrasse qualquer um daqueles compromissos. Se alguém que é, por exemplo, candidato, que diz assim, eu sou contra o aumento da carga tributária, e como parlamentar vota a criação de um imposto ou aumento de alíquota de imposto, ele perderia o mandato. Isso vai fazer com que, no ponto futuro, os eleitores passem a votar menos simplesmente nas pessoas e mais nas propostas e nos compromissos. Porque ele vai ter a garantia legal de que essas propostas e esses compromissos vão ter que ser honrados. E mais, os eleitores vão passar a exigir dos candidatos compromissos objetivos. Porque ele vai dizer, não, eu quero que você explique exatamente o que você vai fazer. Porque aquilo vai passar a ser uma procuração. Hoje a pessoa é eleita por um cargo, ela tem uma carta em branco. Ela tem um cheque em branco para fazer o que quiser, entendeu? Não é correto, é preciso manter um compromisso com aquilo que foi proposto numa campanha. E precisa ter algum instrumento legal que faça com que esse eleito seja punido se ele não honrar com que ele se comprometeu com o seu representado, que escolheu ele para ser seu representante. A quinta proposta é que proíbe doações privadas em campanhas políticas e institui a padronização das campanhas. Como é que se faria isso? A Justiça Eleitoral faria licitações e pagaria diretamente os fornecedores, sem passar dinheiro por partido ou por candidatos. A gráfica que ganhasse imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com igual formato, igual quantidade para todos. A diferença vai ser o conteúdo. A produtora de televisão que ganhasse a licitação naquele determinado lugar gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, a pessoa só teria um tempo para poder falar as suas ideias, para poder colocar o que pensa, as suas propostas, os seus compromissos. Nós teríamos eleições muito menos desiguais do que a gente tem hoje e muito mais baratas, porque a gente teria uma padronização das campanhas. A diferença seria as propostas, os compromissos. E esse tempo de uso do espaço de rádio e TV, como é que ficaria? Ficaria dessa forma. Uniformizado. Uniformizado. Tudo isso valoriza a aproximação do eleito com o eleitor e de uma plataforma de ideias, de trabalho. Eu ouço, assim, às vezes as pessoas dizerem
que a reforma política tem que ter como foco o fortalecimento dos partidos. O senhor fala em candidatura avulsa. Eu respeito, mas eu penso diferente. Eu acho que a reforma política tem que fortalecer o eleitor. Tem que fazer com que o eleitor tenha mais poder. A sua vontade tem que ser representada ali. Até porque eu acredito que no futuro nós vamos ter mais elementos de democracia direta. Nós vamos caminhar para uma democracia direta. Mas enquanto a gente não tem a possibilidade de termos uma democracia plena, direta, que cada pessoa possa votar diretamente como cidadão cada um dos temas, a gente ainda precisa ter o parlamento. Agora, o parlamento, ele precisa representar o que foi discutido na campanha. Por isso, esse sistema de revogabilidade de mandatos, que a pessoa tem que registrar propostas e compromissos, e se não honrar, perderia o mandato. A sexta proposta é essa que a senhora colocou, que é a de possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Hoje, muitas pessoas na sociedade não se consideram representadas em partido político nenhum. É justo e democrático que essas pessoas também possam se colocar como candidatas e representar suas ideias. Por que não? Se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se uma enorme parcela da sociedade brasileira hoje não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também tenham o direito de poderem colocar suas ideias e se fazerem representar no parlamento. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidato sem partido político, ela teria que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que tenha alguma legitimidade. Alguma representatividade. E a sétima proposta é a que preza pela separação dos poderes e pelo respeito à vontade do eleitor. É a que proíbe que alguém seja eleito para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo. É que alguém se eleja deputado ou senador e vá ser secretário de Estado ou ministro de Estado. Não consultou o eleitor votou na pessoa para a pessoa ser deputada, para a pessoa ser senadora. Se a pessoa quiser ir ocupar um cargo no executivo, pode ir, mas tem que renunciar ao mandato. Agora, não pode estar num dia no legislativo, num dia no executivo, depois voltar para o legislativo. Um dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, depois no outro dia no fiscalizador, no outro dia no fiscalizado. E há governadores, nós temos governadores e prefeitos nesse país que se utilizam desse artifício, dessa prática, para encher assembleias legislativas de câmaras de vereadores de suplentes, para eles poderem controlar melhor o poder legislativo. Ora, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o contribuinte. E, aliás, não estou propondo nada original, não. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama virou presidente pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que equivale a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo estado de Nova York. Porque a pessoa não pode estar num dia num poder, no outro dia no outro. Não é bom. Não é correto. Além de que pede um voto do eleitor para exercer um cargo e depois, sem consultar o eleitor, vai lá e vai para um outro cargo. Senador, infelizmente o nosso tempo se esgota, mas o nosso telespectador teve a chance de conhecer um pouco melhor a sua perspectiva. São pontos muito polêmicos, né, senador? E que talvez impliquem numa construção mais lenta do que vai ser essa reforma, né? Já se lança um primeiro debate sobre ideias que são bem arrojadas para a reforma política, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas é difícil você conseguir mudar isso. Claro, é difícil quem foi eleito por um sistema querer mudá-lo, mas não é por isso que eu vou deixar de lutar pelas coisas que eu acredito e de defender o que eu acho que é o melhor para esse país, para a população desse país e para o nosso sistema político. E só trazer os temas à reflexão da casa também é uma coisa boa, positiva para a casa, né? Claro, você cria uma consciência crítica na sociedade diante de alguns temas e tenta gerar uma massa crítica que pode pressionar de repente para no futuro esses temas serem aprovados. Agora, eu volto a dizer, na minha concepção, esses temas deveriam ser aprovados hoje, porque é um divórcio total da sociedade do parlamento. E não dá para as pessoas acharem que está tudo normal, que isso é natural, porque não é. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema.
Nós temos que modificar o sistema, nós precisamos, sim, de uma reforma política verdadeira e profunda. Senador, muito obrigada pela sua presença Obrigado aqui no nosso espaço. programa. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 22 11. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.